Vai ser enterrado hoje o corpo do jovem de 20 anos que morreu depois de ser baleado em São Gonçalo. Assunto para Gabriela Morgado, que está ao vivo com a gente, direto do Rio. Bom dia para você, Gabi. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, o Juan Rodrigues Pereira, de 20 anos. Esse caso aconteceu no domingo. Ele foi baleado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, no bairro do Jardim Catarina. E, segundo a família, quem fez o disparo foram policiais militares. O que aconteceu? Segundo testemunhas, era aniversário da mãe de Juan e ele estava saindo da festa com um primo num carro e atrás deles tinha uma amiga também dos dois. Em uma moto, eles estavam indo para uma festa depois do aniversário da mãe, um pagode, e acabaram passando perto de um dos acessos da comunidade Complexo do Salgueiro. Nisso, eles teriam passado por uma viatura da Polícia Militar, só que essa viatura, segundo testemunhas, estava completamente apagada, estava sem o giroflex ligado e não houve abordagem, apenas um policial teria descido do carro e feito disparos que acabou pegando então em Juan. Ele foi internado, mas não resistiu e morreu ontem, terça-feira. A polícia diz que fazia uma operação no local no dia contra o roubo de veículos e que houve uma abordagem e que criminosos acabaram atirando ali contra os policiais militares, houve confronto e no fim das contas a PM achou 4 suspeitos feridos e 2 teriam morrido. Mas o que a família diz é que não foi isso que aconteceu, que inclusive não houve abordagem nenhuma. A gente conversou com a tia do Juan, a Flávia Garcia. Ele só estava querendo sair para se divertir, só isso. Nada justifica o que foi feito, nada, nada. Eu não aceito, eu não perdoo. Não houve troca de tiro nenhuma, porque tem testemunhas. Uma coisa que eu não vou permitir é que manchem o meu sobrinho. Eu não vou permitir que isso aconteça. Não vou. Depois da notícia da morte do Juan ontem, moradores de Jardim Catarina chegaram a fechar a BR-101 em um protesto por causa dessa ação da Polícia Militar. Aconteceu nos 2 sentidos da via, que é uma via importante que liga Niterói a Itaboraí aqui no Rio, na região metropolitana. Como vocês falaram, o velório do Juan acontece às 9 da manhã, daqui a pouquinho, e o enterro às 3 da tarde de hoje. A Polícia Civil está investigando esse caso, inclusive já ouviu os policiais militares envolvidos na ação e também apreendeu as armas deles, pessoal. Sabe que é muito triste no Rio de Janeiro, não é, Gabi? E vocês, é claro, acompanham isso muito mais de perto, as histórias que vão se empilhando ao longo dos anos e que se repetem. E aí a gente fala aqui de um caso numa semana e acompanha, infelizmente, a dor de uma família enlutada, acompanha enterro, acompanha processo de investigação que demora muitas vezes para saber exatamente a circunstância em que essa pessoa acabou morrendo, num tiroteio ou numa ação policial, para entender a dinâmica. Quando a gente começa a chegar, a dar alguns passos, acontece um caso de novo. E mais uma vítima morre em circunstâncias parecidas. E aí a gente passa a conhecer mais uma família enlutada, mais um nome para entrar nessa lista, para entrar nessa estatística. Não dá nem tempo de a gente se aprofundar em cada uma dessas histórias, de a gente acompanhar cada uma dessas investigações. E é evidente que esse é o nosso papel, o papel de jornalistas da nossa equipe no Rio de Janeiro, que faz isso o tempo todo, mas como é dolorido e como a gente não pode deixar que a situação seja encarada com normalidade, porque ela se repete tanto no Rio de Janeiro. A gente vai empilhando as histórias e chega um momento que a gente começa a falar, é mais um, é mais um, é mais um número, é mais um número. Sendo que não são números, são histórias, são famílias que são destruídas de maneiras muito parecidas no Rio, né? Muda o bairro, muda o lugar, muda um pouquinho a dinâmica, a circunstância, mas elas se parecem muito para a gente encarar com normalidade. A ponto de você esquecer nomes de crianças que morreram da maneira mais cruel e vil possível, como uma bala perdida. Aí de vez em quando acontece um caso tão chocante, mas tão chocante, que esse nome você guarda, como o do João Hélio, que foi arrastado, né, pelas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas você vai esquecendo. Porque é isso, torna-se o normal, né? E a gente não pode permitir que essa seja a normalidade. Falou bem, Sheila.